Todos nós aqui temos uma história com Jesus. Todos nós. Uns têm uma história de caminhada, têm uma história de relacionamento com Jesus. Outros têm uma história de resistência à palavra de Jesus. Outros ainda hoje gostam da palavra de Jesus, gostam das canções, gostam de visitar a igreja, mas ainda não tiveram um relacionamento total, uma aliança com Jesus. Eu quero falar para vocês nessa noite de uma pessoa que firmou uma aliança com Jesus, mas uma vez que firmada essa aliança, não conseguiu honrá-la o tempo todo. Eu quero contar para vocês a história dessa pessoa. E essa história está em Mateus, no capítulo 26. E essa história começa com a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa no versículo 47. Vamos ficar de pé em reverência à palavra? Mateus, capítulo 26, versículo 47. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção da igreja. Você que está em casa também pode acompanhar, tanto pela sua Bíblia, como pelo o que você está vendo aí na sua tela. Estando ele ainda a falar, ele quem? Jesus. Chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos do povo. E o traidor que tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é ele, prendei-o. E logo aproximaram-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Duas pessoas já apareceram nessa história com Jesus. Uma delas, Judas Iscariotes. A outra, não citada seu nome nesse evangelho sinóptico, mas a gente sabe por causa de João que se trata do apóstolo Pedro. Ele pega uma espada e corta a orelha de um dos soldados ali. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançam mão da espada também pela espada morrerão. Agora veja o que acontece com este mesmo Pedro, lá no versículo 69. O mesmo Pedro desbravador que pegou a espada para defender Jesus, veja o que acontece com ele no versículo 69. Pedro estava assentado fora no pátio. Aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele estava lá no pátio do Sinédrio, observando o movimento, e aquela mulher viu Pedro e disse: olha, você estava com ele também, eu lhe conheço. E aí Pedro diz no versículo 70, diante de todos, negando: eu não sei o que você está falando. Saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento inclusive, dizendo: eu não conheço tal homem. E ali, no versículo 73, depois ele se aproximou dos que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente você também é um deles, porque a tua fala te denuncia. O sotaque de Pedro era judeu, era galileu. A forma de Pedro falar denunciava que ele era um dos que andava com Jesus. No versículo 74, a Bíblia diz que houve o cantar do galo. Pedro se lembra das palavras de Jesus, que lhe disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, ele chorou amargamente. Os evangelhos sinópticos, um deles diz que Jesus olhou para Pedro nesse momento, como quem diga: eu lhe disse que isso iria acontecer. Assim como Jesus estava presente durante a traição de Judas, assim como Jesus estava presente durante a defesa de Pedro, assim como Jesus estava presente durante a covardia de Pedro, Jesus também se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Eu não quero por nenhum momento que você pense
que Jesus passou a lhe conhecer quando você veio a esse mundo. E Jesus olhou ali e disse: puxa, que bebê bonitinho. Puxa, qual é o nome dele, mamãe? Antes que os teus ossos se formassem no ventre de tua mãe, o Senhor já contemplava a tua existência. Não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Deus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Jesus conhece a cada um de nós melhor do que nossa mãe. E olha, dizer que Jesus nos conhece melhor do que mãe é uma coisa muito forte. Eu não sei se você já passou pelo que eu já passei. Muitas vezes nós filhos estamos passando por problemas, por lutas e dificuldades, e a gente quer poupar os nossos pais desses problemas. Claro, se formos filhos sábios, se formos filhos respeitosos, se formos filhos cuidadosos com os nossos pais, nós evitamos a todo custo levar problemas para os nossos pais. Agora, se a gente é filho nó cego, né? Se você é um filho nó cego, roda quadrada, né? Você não pode passar pelo que for, que você liga para sua mãe, aperreia a mãe, aperreia pai, pede problema, pede dinheiro a pai, pede dinheiro a mãe, casou, já tem menino e continua perturbando. Se você é um filho nó cego, é assim. Mas se você é um filho que honra a pai, que honra a mãe, você faz de tudo para não levar problema para pai e para mãe. É ou não é verdade? Mas aí, o que é que acontece? Mãe conhece. Aí eu estou lá, um dia muito difícil, eu vou na casa de mãe desopilar um pouquinho, conversar com ela, não sobre problema, mas vou lá. Aí eu sentei: benção, mãe. Ela olhou para mim e fez: Deus te abençoe, o que é que tu tem? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Falou assim: como assim, mãe? Bora, desembuche. Seu rosto não está normal, sua fala não está normal, o que é que você tem? Eu falei: não, está tudo bem, mãe. Tá, não, senta aqui, vá, diga o que é. Então imagine que nem mesmo este ser que Deus colocou para cuidar da gente se compara com a onisciência de Deus ao nosso respeito. Você pensa que Judas pegou Jesus de surpresa? Você acha que Jesus foi surpreendido pela traição de Judas Iscariotes? Você acha que quando você peca, quando você falha, quando você comete um pecado diante de Deus, Deus olha para você e diz assim: puxa vida, nunca pensei que Jader fosse fazer isso, nunca pensei que Derivaldo fosse capaz de uma coisa dessa, nunca pensei que Magé fosse fazer algo assim. Cal, como, Cal, que você pode fazer isso comigo, meu filho? Isso é imperdoável. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que tome Deus de assalto, que tome Deus de surpresa, que assalte o coração de Deus e entristeça de maneira sobrenatural o coração de Deus, porque Deus sabe quem você é, Deus sabe das suas limitações, Deus sabe das nossas limitações, Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece a nossa estrutura. E se por um lado isso nos entristece, em saber que nós não temos como corresponder à altura da santidade de Deus, mas, por outro lado, ainda assim, Ele nos ama. Ele nos ama não por quem somos, mas porque Ele nos fez. E a Bíblia diz que tudo o que Deus criou é bom, e o inimigo conseguiu plantar uma semente que amaldiçoa, que torna mal o homem, a semente do pecado. É por isso que à medida que nós vamos crescendo e ganhando experiência na vida, nós vamos nos afastando de Jesus. O nosso relacionamento com Jesus vai se conturbando. A gente aprende sozinho a mentir, ninguém nos ensina a mentir. O ser humano percebe a capacidade que tem de escapar dos seus problemas de uma maneira fácil, acha ele, mentindo. A criança quebra uma coisinha lá dentro de casa, aí a mamãe faz assim: quem fez isso aqui? A criança faz: foi eu, mamãe. Ninguém ensinou ela a mentir. A natureza do pecado já está lá na gente, desde o ventre. A Bíblia diz: em pecado me concebeu a minha mãe. E esse pecado vai passando de pai para filho. A essência ruim, a natureza ruim que temos e que somos, ela vai se multiplicando a cada dia. E quanto mais longe de Deus a gente fica, pior ficamos. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Essa é a história de Judas. Essa é a história de Pedro. Essa é a história de Adão. Essa é a história da humanidade. Deus cria o homem peca.
o homem se afasta de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado de Judas foi enxergar em Jesus alguém que Jesus não era. E esse é o pecado de muita gente. Muita gente vem até Jesus porque acha que Jesus é alguém que não é. Quando os judeus cresceram ouvindo histórias a respeito do Messias, e Judas era um judeu, Judas cresceu ouvindo histórias de alguém que um dia surgiria, iria libertar o povo de Israel da opressão, iria mudar a história do povo de Israel. Aí alguém vem e diz: o Messias surgiu, é da família de João Batista, se batizou no Jordão. E Judas diz: eu quero conhecer esse homem. Judas é um dos escolhidos por Jesus. E Judas cria expectativas. Jesus vai derrotar Herodes, Jesus vai derrotar o Império Romano, Jesus vai nos fazer triunfar, Israel vai ser a nação mais poderosa do mundo, nós seremos a grande potência mundial, Jesus vai se sentar no trono. Aí quando Jesus começa a pregar, Jesus diz: perdoe seus inimigos, ame aqueles que lhe perseguem, guarda a espada na bainha, meu filho. Aí Judas faz: espera aí, não era isso que eu estava imaginando, não era isso que eu estava pensando, é esse o Messias? Mas a Bíblia diz, as Escrituras falam que ele iria libertar Israel. Jesus diz: sim, vou libertar você da escravidão do pecado, meu filho. As Escrituras dizem que o Senhor faria o nome de Israel conhecido. Sim, Israel será conhecido porque o nome de Deus será conhecido através de Israel. Então Judas começou a cultivar no seu coração uma decepção acerca do divino. Deus não cria expectativas ao nosso respeito, mas muitas vezes nós criamos expectativas erradas a respeito de Deus. Por que tem tanta gente frustrada com as igrejas? Por que tem tanta gente chateada com as igrejas, com pastores? Porque muitas vezes as pessoas vão em algumas igrejas que alguns pastores, alguns irmãos, algumas irmãs chegam e dizem: olha, Deus mandou te dizer que a tua vitória vai chegar em 3 dias. E Deus não mandou dizer coisa nenhuma. E a pessoa cria aquela expectativa, fica contando as horas, fica contando os momentos, e nada acontece. E a pessoa se entristece com a irmã? Não, se entristece com Deus, porque criou uma expectativa acerca de Deus que não era real. Judas criou expectativas acerca de Cristo que não era real. Isso é trair quem Deus é trair quem Jesus é. Trair a Cristo é muito mais complexo do que apenas vendê-lo por 30 moedas de prata. Tem gente que vende por ideais, tem gente que vende por sonhos que Deus não colocou no coração, tem gente que vende a Cristo por festas, tem gente que troca Cristo por boate, tem gente que troca Cristo por bebida, tem gente que troca Cristo por traição e infidelidade conjugal, pessoas que se comportam todos os dias como Judas. E há um relacionamento conturbado sendo gerado nas entrelinhas da relação com Deus. É por isso que tanta gente passa até um tempo com Jesus, mas não consegue caminhar com Jesus até que Jesus volte. Judas não podia reclamar do que muito crente reclama, né? O pastor não me visita, o pastor não vem na minha casa. Judas comia com Jesus, Judas ceava com Jesus, Judas subia ao monte para orar com Jesus. Vamos orar junto, Judas? Bora. Judas teve o relacionamento mais íntimo que um discípulo pode ter com o seu mestre. Então nós não podemos culpar a igreja, nós não podemos culpar o pastor, nós não podemos culpar o irmão, porque nós criamos expectativas falsas a respeito de quem Jesus é. E quem Jesus é, pastor? Soberano, poderoso, digno de honra, digno de glória. Você tem que louvá-lo, você tem que pedir perdão a Ele pelos seus pecados. Eu tenho que pedir perdão a Ele pelos meus pecados. É esse Jesus que eu sirvo, é o Jesus que me ama como eu estou, mas não me deixa como eu estou. É o Jesus que foi para o céu preparar lugar e disse: a casa do meu pai tem muitas moradas. É o Jesus que disse: ali é o teu lugar, não aqui. O mundo tem aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, se Jesus nos deu o exemplo de como vencer, por que eu vou permitir que as minhas falsas expectativas acerca de Cristo sejam responsáveis por me fazer perder aqui?
Eu não quero perder. Você não quer perder. Mas interessante é que na matemática divina, para que eu e você possamos ganhar, temos que perder. Jesus diz que temos que perder a nossa vida para poder ganhar a nossa vida. De que Jesus está falando? Ora, no batismo nós não sepultamos o velho homem e ressuscita um novo homem. Eu preciso matar o velho Jader todos os dias. Esqueci meu nome. Eu preciso matar os meus sentimentos. Eu preciso matar as minhas emoções humanas todos os dias. Porque quando alguém me xinga, o velho Jader quer xingar de volta. Quando alguém me trai, o velho Jader quer trair também. Quando alguém não me agradece, o velho Jader quer dizer, nunca mais eu faço. Quando alguém mente ao meu respeito, o velho Jader diz, eu vou lá tomar satisfação agora. Quando alguém levanta um falso contra mim, o velho Jader diz, ele vai ver o que é bom para tosse agora. Mas o velho Jader foi mortificado na cruz com Cristo. Jesus diz que nós fomos, através da palavra do apóstolo Paulo, crucificados com Ele. E se Ele morreu, também nós morreremos. Eu tenho que matar o meu ego, eu tenho que matar minhas velhas vontades, eu tenho que matar as minhas expectativas humanas e deixar que Cristo em mim seja a esperança da glória. Aleluia! Quando Judas vai ao Sinédrio com a proposta de negociar sua fé em Jesus, como que eu vou saber quem é Jesus? A Judas diz assim, olha, eu tenho uma ideia, Jesus confia em mim, eu sou próximo de Jesus, eu vou chegar perto dele e vou dar um beijo nele, você vai saber quem é Jesus. Veja, a fama de Jesus era conhecida por todos naquela região, mas a aparência de Jesus não. Talvez todo mundo aqui no Amparo saiba quem é Jesus. Eu tenho 99,9% de certeza que todo mundo em Amparo já ouviu o nome de Jesus. A fama de Jesus é conhecida, mas poucos andam perto de Jesus. Uma outra coisa que me chama a atenção é que as pessoas precisaram de um sinal para conhecer a face de Jesus. O que me dá a entender que Jesus se parecia muito com os discípulos dele. O que me dá a entender que Jesus se vestia como os discípulos dele. O que me dá a entender que Jesus falava como os discípulos, se comportava como os discípulos. Se Jesus se comportasse como muitos colegas pastores se comportam hoje, seria muito fácil encontrar Jesus. Judas teria dito, você vai ver logo, ele é o mais diferente que tem lá. Ele vai estar lá com uma roupa diferente, vai ser uma roupa mais chique, mais elegante, mais bonita. Você vai bater o olho e vai saber quem é Jesus, não tem erro não. Mas Jesus era tão parecido com as pessoas que ele ensinava, que Judas precisou fazer alguma coisa para diferenciar Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus não lhe chamou para ser diferente das pessoas apenas e meramente por fora. Jesus lhe chamou para ser diferente aqui dentro. Jesus quer que você seja um discípulo melhor, uma discípulo melhor de Jesus, uma mulher melhor, um homem melhor, um jovem melhor, uma jovem melhor. Você precisa ter uma transformação aqui dentro, para que a gente não corra o risco de ser como sepulcros caiados. Um dia eu estava com meu amigo Renato lá no cemitério, e passei no carro, o Renato estava lá sozinho no sol quente, e eu falei assim, eu vou descer e vou conversar com o Renato. Tem lugar melhor para conversar do que cemitério? Cemitério é bom demais, é tranquilo, calmo, ninguém incomoda, a vizinhança é silenciosa. Nós estávamos lá dentro do cemitério, e eu comecei a conversar com o Renato, e me chamou a atenção que um túmulo muito bonito, estava com uma mosca varejeira, perto de uma rachadura. E eu disse, eita Renato, olha aquilo ali. Ele falou assim, eita pastor, eu vou tampar, a gente não vale nada não, né? Eu falei, mas isso me ensina uma coisa, olha como é lindo por fora, olha como é podre por dentro. Tem muita gente que é assim, muito bonitinho por fora, muito arrumadinho por fora, mas por dentro está podre.
por dentro não exala amor, não exala compaixão, não exala relacionamento, não tem vida de oração, não tem vida de intimidade, não tem vida de leitura da Bíblia, não respeita o marido em casa, não respeita a mulher em casa, não se compadece dos filhos, são sepulcros caiados. E se alguém aqui precisa ouvir essa palavra, a partir de mim, digamos: Deus, não me permita ser bonito por fora e feio por dentro. Eu quero que a tua glória resplandeça a partir do meu interior, Senhor. E a partir dali, Judas vai e se aproxima de Jesus. Uma outra coisa que eu entendo aqui: não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. A traição vem dos mais próximos, daqueles que parecem beijar, afagar, acolher. Tome muito cuidado com quem se diz seu amigo. Amigo de verdade só existe um, é nosso Senhor Jesus Cristo. E você só encontra amigo de verdade no meio daqueles que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que Pedro, Tiago e João viviam no barquinho, como diz a cantiga infantil. Eles talvez não tivessem essa intimidade toda antes de se tornarem amigos de Jesus. Antes eram só colegas de trabalho, agora são irmãos de fé. Tem muita gente que acha que dá para ser crente e ser amigo do mundo. Eu já vi esse filme várias vezes. Pessoas, Jesus andava entre os pecadores, pastor. Show de bola, concordo com você. Jesus andava com os pecadores, evangelizando os pecadores, não sendo influenciado pelos pecadores. Eu já vi esse filme se repetir. A pessoa entra na igreja, continua com as velhas amizades. O que é que acontece? As velhas amizades vão influenciando, daqui a pouco você está fora dos caminhos do Senhor. Pastor, então eu tenho que deixar os meus amigos? Não, se prepara, fortalece os lombos, fortalece a palavra e volta para resgatar teus amigos. Mas se tu for agora, tu cai. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Prepara a tua vida com Deus, blinda a tua vida espiritual. Quando tu blindar a tua vida espiritual, tu vai entrar em qualquer lugar, por mais podre que seja, mas tu vai brilhar. Domingo depois do culto aqui, foi eu, irmão Antônio, e quem? Ival não, e Juninho. A gente foi tomar uma lá no bar, nós três, depois do culto, não foi? Sábado, uma Coca-Cola com um negócio de batata frita. Ficaram todo mundo olhando pra gente quando a gente entrou. Estava tudo fechado, só tinha o barzinho lá aberto. Falei, vamos sentar aqui. Eu vi um lugar que não estava muito barulhento, encontrei lá, sentou nós três lá. Ficaram todo mundo olhando. Mas daqui a pouco alguém viu, é o pastor. Aí foi lá, me deu um abraço. Aí a gente conversa vai, conversa vem. Muito obrigado, Deus te abençoe, uma gorjeta, não sei o quê. E você consegue brilhar em qualquer lugar. Você consegue resplandecer Jesus em qualquer lugar. Mas aí você está passando por uma luta, tentando vencer a cachaça, tentando vencer a 51, a pitu, a marvada. Aí você diz, eu vou brilhar no bar. Aí você senta lá para brilhar no bar. O que é que vai acontecer? Vigia, crente. Conheça a sua fraqueza. Conheça seus inimigos. Não seja traído por você mesmo. Conheça quem é o Judas em você, que quer lhe trair, que quer trair sua fé, que quer trair Cristo em você. E fuja dele. No caso de Cristo era propósito ser traído, mas no seu não. Não é todo mundo que aguenta traição, não. Ainda mais quando ela vem de nós mesmos, quando nós traímos os nossos próprios princípios, quando nós traímos a nossa fé. Saindo de Judas, nós chegamos por último a Pedro. Pedro, quando foi abordado por Cristo, quando Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, por 3 vezes seguida, Pedro teve a chance, e veja como Cristo conhece o futuro. Anteriormente, por 3 vezes seguida, Cristo pergunta para ele, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Pedro teve 3 chances de declarar o seu amor por Jesus. E o mesmo Pedro apaixonado, enfático, ao dizer que, não, Senhor, de maneira nenhuma nós deixaremos que isso aconteça contigo, estamos dispostos a morrer pelo Senhor, eu vou pegar espada se for necessário.
E Jesus diz: Pedro, Pedro, eu te conheço. Antes que o galo cante, antes do cantar do galo, tu me negarás 3 vezes. Alguns estudiosos acreditam que Jesus não está falando do galo animal, porque naquela região do Sinédrio não tinha galinha. Galinha e galo era considerado um animal imundo, não podia ser criado, nem galinha nem porco, perto do Sinédrio, que era um lugar uma área da cidade religiosa. Então, Jesus está se referindo ao canto da vigília do galo, que era, na verdade, um toque de trombeta. A primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. Jesus está dizendo, e a terceira vigília era conhecida como a vigília do canto do galo, por causa do horário. Então Jesus está dizendo para Pedro: antes da terceira vigília, tu irás me negar 3 vezes, Pedro. Antes da vigília do canto do galo, tu irás me negar 3 vezes. Pedro nega ali mesmo, dizendo: não, de jeito nenhum. Mas alguém vem me dizer: pastor, a minha fé é inabalável, não sei o que. É inabalável? Nós percebemos nessa pandemia, irmãos, como que tem crente que troca fácil a igreja pela casa. Nessa pandemia, nós percebemos como o medo de morrer que estava em Pedro se faz presente hoje na vida de muito crente. Por que Pedro negou Jesus? Com medo de morrer. O que Jesus estava para acontecer com ele durante aquele julgamento? Pedro sabia, quando o Sinédrio pegava e entregava para o Império Romano, o que acontecia com o condenado? Cruz. Pedro pensou o quê? Eu que não vou ser o próximo a ir para a cruz, eu que não vou morrer. E o medo da morte afasta Pedro de confirmar a sua fé em Jesus. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o medo da morte não se faz presente no supermercado, o medo da morte não se faz presente na lotérica, o medo da morte não se faz presente nas praças, nos bares, em outros lugares. O medo da morte é só na igreja. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se faz presente aqui nessa noite. Porque embora tenhamos certos receios, porque somos carne, somos homens, mas se eu estou disposto a correr risco no supermercado, por que eu não estou disposto a correr risco para dizer que Jesus é bom? Por que eu não estou disposto a correr risco pela minha fé? Muita gente diz: Pedro negou Jesus com medo de morrer. Quantos não estão fazendo isso hoje? Quantos não estão fazendo a mesma coisa? Pastores que negam a Cristo com medo de cadeias e de prisão. A irmã acompanhou aqui de perto, né? Quando eu liguei para o Lucas, eu falei assim: Lucas, vamos me ajudar aí nessa questão de advogado. Então, pastor, o senhor quer um advogado para quê? Para evitar que o senhor seja preso, porque agora o senhor vai fechar? Eu digo: não, eu quero um advogado para ficar solto o máximo possível para falar de Jesus. Ele disse: o senhor quer continuar com a igreja aberta? Eu digo: quero. Ele disse: não, está certo, pastor. E comprou a briga lá junto comigo, que graças a Deus não precisou, que lá na frente terminou liberando, né? E agora já estão fechando de novo em algumas cidades. E muitos pastores estão acovardados lá em João Pessoa, em várias cidades ao redor do Brasil. Por que nós não pegamos o nosso povo, não vamos para a porta do palácio do governador e não vamos dizer: a gente quer cultuar Jesus, governador? Que história é essa? Ah, nós não podemos levar o povo, é perigoso para o povo. Então vamos, pastores, todos, junta todos os pastores da Paraíba, vamos para a porta do palácio do governador. Cadê que vão? Quantos não pregam nos púlpitos: ah, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus? E quantos pastores não estão fazendo a mesma coisa? Alguns voluntariamente, não precisa nem a lei mandar fechar, ele mesmo dia: eu vou fechar. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos: não tem morte mais gloriosa do que pregar o Evangelho. Não tem nada mais glorioso do que enfrentar uma cadeia por amor a Jesus. Eu teria vergonha de ser preso por roubar, por matar, por fazer o que não presta, mas porque quero falar de Jesus, eis-me aqui. Está chegando um tempo, agora você pode, nós podemos cultuar, nós podemos falar de Jesus, nós podemos abertamente declarar que somos de Jesus, sem que o Sinédrio nos leve para a cruz. Pedro ficou com medo de ir para a cruz. Hoje nós podemos dizer que Jesus é bom, que somos discípulos de Jesus, sem o Sinédrio nos levar para a cruz. Mas eu pergunto a você: por quanto tempo? Quanto tempo você acha que essa liberdade vai durar? A liberdade é tolhida aos poucos.
Pega uma panela com água quente, pega um sapo, solta na panela para tu ver o que acontece. Ele pula imediatamente, ele queima as patinhas e pula, sai correndo, porque tentaram matar o sapo de uma vez. Coloca o sapo numa panela com água fria, acende um fogo baixinho, a temperatura vai subindo, 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 o sapo nem percebe, daqui a pouco ele está cozinhado e morto. A temperatura está subindo, querido. Agradeça a Deus e aproveite enquanto a água está só morna, porque daqui a pouco a coisa vai ferver. E a pergunta é: quando a coisa começar a ferver, você está disposto a ficar na água por Jesus? O rei está voltando. E se tem uma coisa que eu aprendo com a história da igreja ao longo dos séculos, é que quanto mais a igreja é perseguida, mais o nome de Jesus é glorificado. Eu aprendi ao longo da história da igreja que o sangue de crente na terra é semente para a transformação. Cristo está nos convidando para um relacionamento profundo. Na igreja existe Judas e Pedros. Quando percebeu que Jesus era o Filho de Deus, entrou em remorso, sentiu a culpa, sentiu o peso, colocou uma corda no pescoço e se enforcou. Tem muita gente que tentou começar uma caminhada com Jesus, traiu a fé que depositou em Jesus, hoje está com a corda no pescoço, está se matando espiritualmente, está abandonando a fé, perdendo a chance, perdendo a oportunidade de tirar a corda e dizer: não, eu errei, mas tem chance para mim. Judas se lançou, se precipitou, lançou-se ao precipício, tirou a própria vida. Tem muita gente nessa cidade que está tirando a vida, e eu não falo dessa aqui que você vai perder, eu vou perder, todos nós vamos perder, ninguém vai ficar para semente. Eu estou falando de perder a vida espiritual, perder um relacionamento verdadeiro com Deus, matou a fé em si. Essa é a pior morte que existe. Mas também tem gente como Pedro, que já falhou sim, 1, 2, 3 vezes, já usou de violência, já falou com violência. Mas lá em Atos, no capítulo 2, talvez até antes, a gente vê essa história tão linda, quando Jesus Cristo ressuscita, encontra com Maria no túmulo e diz assim: vá dizer aos discípulos e a Pedro vá dizer aos discípulos e a Pedro. Jesus sabe que quem mais erra, mais precisa de atenção. Jesus sabe que quem mais fraco é, mas precisa de apoio. Sabe, tem alguns relacionamentos familiares que às vezes eu aconselho, conversando com uma filha, entre outras irmãs, que ela diz: às vezes eu acho que mamãe não gosta de mim, e eu digo: por quê? Porque mamãe só dá atenção para as minhas irmãs, mamãe só dá atenção para minhas irmãs, e ela não dá atenção, ela não gosta de mim. Muito pelo contrário, ela enxerga em você alguém forte, ela enxerga em você alguém que consegue andar com as próprias pernas, e aquelas que são mais fraquinhas precisam de mais ajuda, de mais apoio. Se você está fraco, se você está cabisbaixo, o Senhor estende a mão especialmente para você. Aqueles que estão mais tristes e mais quebrantados precisam do colo do Senhor, e Ele está disponível. Jesus diz: diga aos discípulos, generalizando, e diga a Pedro que eu estou vivo. Pedro sai correndo da casa onde estavam reunidos com os discípulos, quando fica sabendo dessa notícia, e desesperado vai ao encontro de Jesus, dizendo: é a minha segunda chance, é a chance de dizer: me perdoe, Jesus, eu não deveria ter te traído, eu não deveria ter negado a minha fé, eu não deveria. Você pode dizer assim: e agora, pastor? Eu não tenho mais como dizer para Jesus que eu quero tentar de novo. Você pode dizer hoje. Eu estou falando isso com quem, minha gente? Comigo, com você. Todos os dias nós temos uma nova chance de ser melhores para Jesus. Lá em Atos, no capítulo 2, o Pedro covarde de Mateus capítulo 26 agora se levanta na praça
para mais de 3.000 pessoas e começa a dizer que Jesus é o Filho de Deus. E sabe, não há nada mais poderoso do que uma pessoa arrependida, transformada, falando de Jesus. Porque quando Pedro começa a falar, o Espírito Santo começa a descer, começa a liberar dons, começa a perdoar, começa a transformar as vidas. E naquela tarde, mais de 3.000 pessoas se renderam a Jesus. E esse mesmo Espírito está aqui nesse momento. Se você precisa de oração, estenda suas mãos assim, ó, curve suas cabeças. Deus, nessa noite, eu oro por cada irmão e irmã que está aqui nessa noite. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos faça prosperar em fé, em ousadia, em comunhão com o Senhor. Que sejamos luz em meio às trevas, firmes em meio à tempestade. Sozinhos nós não vamos conseguir. Quando o mundo tenta nos fazer parar, chorar, desanimar, nós queremos nos lembrar, Senhor, que o Senhor providenciou felicidade, alegria, contentamento na Tua palavra. Que cada pessoa saia daqui nessa noite debaixo de posse de vitória, crendo, Deus, que nada neste mundo, nem tribulações, nem morte, nem tristeza, nem anjos, nem principados, podem nos separar do amor do Senhor que está em Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, as consolações do Espírito Santo, venham e repousem sobre todos nós, agora e para todos sempre. A igreja diz: Deus te abençoe. Não cesse em falar com seu irmão. Terça-feira tem culto de oração, sexta-feira tem culto de estudo bíblico e domingo estamos de volta. Você que nos acompanhou pela internet, obrigado, e eu espero ter você aqui conosco no próximo domingo, em nome de Jesus.